Enquanto isso, em um estúdio bem distante daqui. Fala galera, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Hoje com um assunto muito interessante, principalmente para quem é do meio audiovisual, para você que gosta de se comunicar, para você que faz aquelas suas postagens, para você que faz o seu vídeo, você que usa o TikTok, YouTuber, tudo isso aí, para você que está abandonando a televisão, né? Teve uma época que abandonaram o rádio, talvez o jornal, para você. Talvez tenha gente aqui que nem conheça, nem sabe o que é um jornal no papel, né? Isso só está nas salas de aulas aí quando alguém vai contar uma história. E é nesse sentido que hoje a gente vai aqui esclarecer e mergulhar bastante sobre isso, sobre as mudanças que a sociedade sofreu ao longo da história com as mídias sociais, com os vídeos, enfim. É o que mais está em voga hoje. Muitas pessoas, infelizmente, são até levam a sua vida pautada nas redes sociais, né? E para falar desse assunto, quem sou eu para falar nesse assunto? Eu sou apenas um ser audiovisual, mas sei muito pouco diante de um historiador que está aqui comigo hoje, professor historiador Alexandre dos Reis. Me causa muita alegria ter você aqui. Foi uma luta para te trazer. Eu não ia perder essa oportunidade. O senhor sabe muito bem que a minha intenção aqui é sempre trazer informação, colaborar com a sociedade de todas as formas benéficas possíveis. Nada melhor do que a gente conhecer um pouco mais da nossa história através de um historiador, de alguém que realmente sabe o que está falando, né? Se eu fosse falar aqui alguma coisa, ia estar cometendo algum pecado, com certeza. André Alves, o prazer é meu. Na verdade, quando eu recebi o convite, eu fiquei muito feliz de participar desse projeto maravilhoso. Você que está nos assistindo, saiba que a gente tem muito para trocar, muito a conhecer, muito a aprender com vocês. Claro que nos comentários vocês vão poder também estar participando a todo momento, colocando coisas novas, aquilo que eu não disse ou aquilo que eu falei demais. Vocês vão poder participar, interagir, vai ser um prazer estar com vocês. É isso. Bom, acho que o melhor meio de começar é trazendo um panorâmico histórico, né? De onde é que a gente entende essa coisa de mídia social, ou se é que havia isso no passado, a necessidade de aparecer, a necessidade de mostrar quem você é para o mundo, enfim, sem recursos de vídeo, né? Hoje a gente não imagina um mundo sem uma tela de celular. Verdade. Mas o celular nasceu agora. Sim, e nós temos uma história muito longa da humanidade. A gente vê, na verdade, uma escalada de tecnologia muito grande, né? Isso começa lá para os anos 40, para a década de 40, 50, lá do século 20. Na verdade, começa isso tudo nos Estados Unidos. Se fala muito a questão da América do Norte, mas quando a gente fala América do Norte, a gente está falando do Canadá também, e o Canadá ainda não estava inserido em toda a participação do desenvolvimento da tecnologia como os Estados Unidos nessa época. Né? Então, se a gente pode falar de um nascimento efetivo de uma tecnologia audiovisual, a gente vai estar falando efetivamente de Estados Unidos por isso, pela década de 40, pela década de 50, do século 20. Tudo começa ali. É claro que o rádio, nesse período, está num desenvolvimento muito grande. Isso está se espalhando, essa tecnologia auditiva, né, que é o rádio, está se espalhando pela Europa também. Então a gente tem um boom ali de comunicação muito grande. A gente tem uma entrada na casa das pessoas, se não pela vista, mas pelos ouvidos, muito grande. Há uma disseminação muito grande, inclusive aqui no Brasil, por volta da década de 60, 10 anos um pouco depois, a gente começa também efetivamente a receber uma gama de tecnologias auditivas, que isso vai fazer com que as pessoas interajam mesmo sem saber com quem ela está interagindo. Então, vou te interromper um pouquinho, que você foi direto nos Estados Unidos, enfim, talvez por ser potência e ter mais poder de disseminação da arte. Sim. Existe você vai me corrigir se eu estiver errado, tá? Existe uma injustiça feita com o Oriente, que os orientais já trabalhavam com as luzes, né, com o teatro das luzes, aquela coisa toda que já vem também de muito tempo, mas não tinha essa projeção. Sim. Mas assim, é correto dizer que fica difícil entender quem começou primeiro? Não, fica difícil. Na verdade, o Oriente, em termos de tecnologia, ele vai ser bem avançado, mas não para a tecnologia, por exemplo, dos transistores. Essa tecnologia ela é mais ocidental.
Se nós podemos falar de outras tecnologias, das luzes, da pirotecnia, por exemplo, da comunicação através do visual, das artes, o Oriente ele vai estar bem presente. Mas quando a gente fala efetivamente em eletrônicos, isso está mais para o lado ocidental mesmo. Ok. Né? Puxei muito para trás, né? Não, mas é claro que eu vou até pegar assim. Eles vão pegar, na verdade, toda essa questão de luz e tudo. Isso vai vir do Oriente, sem dúvida. As cores, isso vai vir do Oriente, sem dúvida. Mas o desenvolvimento da tecnologia eletrônica, a gente vai estar falando efetivamente do Ocidente. Aí eu vou estar situando mais em Europa, e Estados Unidos e Europa, né? Porque é aí que começa efetivamente esse trabalho. Isso é muito instigante, né? Você poder se comunicar com o outro é muito instigante. E aí quando você pensa assim, eu tô falando de boom, né? Eu não estou falando das criações, porque se eu for voltar muito tempo, eu vou estar falando de início do século XIX, com a lâmpada, com a questão da iluminação, com a questão do telefone, eu não quero, do telégrafo, eu não quero entrar muito nisso. Eu estou falando mais de audiovisual mesmo, que é para a gente poder se situar melhor. Então você que está em casa, o nosso ponto de partida será a partir realmente do rádio, da televisão, que é onde você tem uma interação maior, efetivamente, com a casa das pessoas, né? Então, entenda dessa forma. Por isso que nós estamos começando primeira metade do século XX. E isso é importante pensar. Perdão. É aí que a gente pode trazer um comentário sobre a Guerra dos Mundos, que foi uma performance feita no rádio que abalou meio mundo. O pessoal corria, enfim, achando que realmente nós estávamos sendo invadidos por extraterrestres. Exatamente. E para você ver o tamanho do poder que tinha a comunicação naquela época, principalmente a comunicação via rádio, né? Tudo era em torno do rádio. Quem assim tem mais de 80 anos vai se lembrar das novelas de rádio, né? Das radionovelas, né? Em que tudo acontecia efetivamente somente pelo ouvir. Com o advento da televisão, a partir da década de 60 aqui no Brasil, ainda em preto e branco, esse mundo vai se... Na verdade, assim, isso cria um furor tão grande, cria uma como é que eu vou dizer, uma alegria tão grande, uma emoção tão grande nas pessoas, que todo mundo queria fazer de alguma forma algum programa de rádio. Todo mundo queria, de televisão, todo mundo queria efetivamente participar. Nem que fosse ali como o papagaio de pirata, né? Que a gente conhece muito bem, muitos por aí. A participação disso trazia um clímax para as pessoas de uma maneira muito poderosa. Então a gente precisa pensar assim, há um poder na mídia. Sim. Há um poder que a gente, assim, muitas vezes, se não vigiar um pouco, a gente fica até muito seduzido por isso. E há um poder de manipulação. Não, também. Isso aí vem com o tempo, né? A partir do momento que se percebe o grande impacto que o audiovisual traz, a manipulação é poder, né? O audiovisual hoje é poder. É poder político, é poder pessoal. Na verdade, a gente pensa hoje na mídia social como uma forma de poder, né? Se a gente trouxer para os dias de hoje, quem é que bota derrota na mídia social, né? O cara é capaz de subir uma ladeira de carro, levar uma garrafinha borrifadora de água, borrifar na roupa, borrifar no rosto e dizer que subiu a ladeira correndo, e todo mundo vai acreditar. Você não é desses não, né, Vanilson? A gente está com um convidado aqui hoje, gente, ele não vai aparecer, mas ele está aqui. O cara é marombeiro, Me identifiquei um pouco. Faz crossfit. Não, eu tô na academia e lá no meu TikTok eu botei lá malhando perna. É verdade, tá, gente? Eu não tava mentindo, malhando não, mesmo. eu tava malhando mesmo. Mas é muito comum ver o pessoal, porque isso demonstra, na verdade, um poder que você até então não tinha. Porque hoje você pode mostrar para 1.000, 2.000, 3.000, 10.000, dependendo de quantidade que você tenha de pessoas que te visualizam, aquilo que você está fazendo no seu dia a dia, né? A proporção fica... O que eu acho interessante é isso. Assim, o rádio, sem ninguém ver, tinha esse poder. Sim. Se a gente for muito mais para trás, né, as pinturas rupestres tinham esse poder, enfim. Até hoje, né? A pessoa interpretava aquilo ali. E aí você tinha um poder para, sei lá, algumas centenas de pessoas, talvez, não vou saber mensurar.
e hoje a gente está na casa dos milhões, né? Mas parece que a necessidade é igual. Não, porque na verdade agora eu me descobri enquanto artista. Eu me descobri enquanto participante disso. Porque quando você entrava lá, por exemplo, na arte rupestre, alguém pintou aquilo. Não fui eu. Quando você entra lá, por exemplo, no Louvre, vai no quadro de Mona Lisa, caramba, o artista fez isso. É sempre o outro. A tecnologia de hoje, ela te deu uma oportunidade de você sempre ser o artista. Quando você viu uma televisão, por exemplo, quando você ouviu um rádio, poxa, nossa, mas como esse cara tem uma voz maravilhosa, esse locutor toca fundo na minha alma, mas era o locutor. Quando você vê um artista se apresentar na televisão, ele está aparecendo, está recebendo as palmas e tudo, mas é o artista. Sempre foi. As mídias sociais, ela trouxe uma grande revolução porque hoje ela te coloca no protagonismo da história, da história do mundo, da história vigente, da história que está acontecendo nesse momento. Então, quando você faz parte disso, esse vislumbre ele é potencialmente, ou melhor, ele é exponencialmente sedutor. Entendi. Deixa eu então aproveitar e você pode, a partir daí, na tua visão, o que mudou na sociedade, o que aconteceu com a sociedade, porque parece que o deslumbre do ser o artista não é o bastante. Eu preciso ser melhor, eu preciso estar certo, eu preciso ter razão, eu preciso ter o seguidor. Se a pessoa não pensa igual a mim, ela está fora da minha vida. Sim. Não pertence mais ao meu clube, à minha tribo. O que aconteceu? Porque tantas coisas aconteceram em tão pouco tempo. A impressão que dá é que, sei lá, eu não sei dizer, uma coisa perdida, sei lá, para todos, enfim, para ninguém ao mesmo tempo. A questão é o protagonismo. O protagonismo ele cria, na verdade, é a sedução pelo poder. E a sedução pelo poder, ela tem uma coisa muito legal. Numa discussão, por exemplo, quando eu tenho um apaixonado numa discussão, ele não quer uma discussão, ele quer vencer a discussão. Para ele não é uma discussão, é um jogo. Ok. Então, quando eu tenho uma discussão, a Bíblia diz assim, chama a atenção do tolo e você terá um inimigo. Chama a atenção de um sábio e ele se tornará mais sábio. É mais ou menos isso que o provérbio diz. Na verdade, quando a gente está numa discussão em que está se trocando ideias e não certezas, a gente se continua no campo das ideias. Bom, isso é possível. É possível que você tenha razão. Numa discussão de apaixonados, não. Vai ser eu vou ter razão e eu vou querer o tempo todo, independente se aquilo que eu estou falando é verdade ou não, é certo ou não, eu vou poder dizer aquilo porque o meu objetivo não é saber a verdade. O meu objetivo é vencer aquela discussão. Mesmo que isso, assim, seja tudo fantasia da minha cabeça. Como acabamos de falar, o camarada ele pega e esborrifa lá o suor como um ator mesmo, né? Por que a gente vive tão intensamente o ator, uma novela, né? Porque o ator ele pega um personagem ali, aquele personagem. Eu ouvi um caso de um pessoal, de uns atores um tempo atrás que fez um casal homossexual. E eles foram agredidos na rua, fisicamente, por outras pessoas, porque não entenderam. As pessoas não entenderam que aqueles eram personagens, que não era uma coisa real, que não era uma coisa... Então você parte de um irreal, de uma coisa que não é real, e eu coloco aquilo como se fosse real. Eu projeto uma realidade em cima de uma coisa fictícia. E aí, quando isso acontece, por incrível que pareça, André, isso seduz muito. Caramba, gente. Porque, na verdade, viver o irreal, viver aquilo... O que todo mundo quer? O cara a mãe dele recebe o salário do mês, né? Ele pega e bota lá 10 notinhas de 100, que é da mãe, que não é dele. Mas ele tira uma foto e aquilo para ele causa uma sensação de poder muito grande, mesmo que aquilo seja uma coisa fictícia. Então, assim, se por um lado... E aí, deixa eu só voltar um pouquinho para não dizer que eu estou colocando
criticando ninguém, esse não é o objetivo. O objetivo é mostrar que o avanço da tecnologia, o principal, se eu posso dizer, o principal momento do avanço da tecnologia, ou a principal benesse para alguns do aumento da tecnologia, ou desenvolvimento da tecnologia, é que essa tecnologia de hoje, como as redes sociais, por exemplo, me coloca como protagonista. Puxando para você fez um caminho diferente, eu vou entrar nele. Já éramos maus? Sim. Ou já éramos maus e a tecnologia as redes sociais só tirou minha máscara? Ou a tecnologia nos tornou mais maus? Porque maus Não, somos mesmo. eu não creio assim que nós vamos botar assim. Eu não creio que a pessoa se torne mal por causa da tecnologia. Eu acho mais que a disputa que existe por protagonismo vai fazer com que você se torne mal no sentido de que se eu tenho um copo lindo como esse aqui e coloco isso na rede social, o outro Tem que colocar um copo também melhor. quer protagonizar isso. E se ele puder ser ainda melhor do que esse copo, colocar um copo mais bonito, mais colorido, de melhor qualidade, eu farei isso porque, na verdade, essa disputa de protagonismo é que vai fazer com que as pessoas... É claro que em algum momento isso vai ser para sua própria queda. Ponto. Porque... Já tem um velho ditado, um pessoal de velho deitado, né? Que diz que quanto maior a árvore, maior é o tombo, maior é a queda, né? Então a gente precisa pensar nisso. Na verdade, até quanto eu consigo não ultrapassar, porque é uma linha muito tênue, da minha vida real para algo que é irreal. Porque se eu caio para o lado irreal da minha vida... ou se eu quero viver um lado irreal da minha vida, é lógico que com isso, a bagagem disso, a consequência disso, o resultado disso, na verdade é frustrações, na verdade é o encarar a realidade daqui a pouco, ou alguém... Cara, assim, muito engraçado que como as pessoas vão subindo, da maneira que as pessoas vão subindo nas redes sociais, os haters aparecem. E às vezes o hater é teu irmão. E às vezes o hater é teu primo, que sabe da tua realidade e vai dizer lá assim, isso tudo é mentira, isso tudo é... eu tenho visto muitas pessoas em mídia, rede social, cair em desgraça, porque na verdade colocam uma coisa que é irreal, que é ilusória, e acabam... Mas o sentido do poder, da satisfação pessoal pelo poder, é que na verdade... causa isso tudo, e não a maldade das pessoas. Mas não está acontecendo também, já que você está dentro dessa atmosfera, não está acontecendo também uma exigência de você ser mais do que você é? Eu digo não só para redes sociais, não, mas o meu exemplo, eu sou filmmaker. Uhum. Eu faço vídeos, sei fazer, sei montar, sei produzir, sei editar, mas eu não sou financeiramente abastado por conta disso. Tá? Mas eu sei fazer. Se você disser pra mim, faz um filme sobre isso, eu faço sozinho. De boa, aprendi a fazer, sei fazer. Não tô sendo aqui querendo me engrandecer, não é essa a ideia. Mas se alguém for me contratar, eu vou ter que mostrar um monte de coisa. Porque na verdade, assim, não interessa aquilo que você sabe fazer, essa é a verdade. Eu tenho que estar toda hora postando diversas coisas. Mas não interessa o que você sabe fazer. O interesse é como você é bem sucedido a partir daquilo que você faz. Então você, por exemplo, você tem nas redes sociais hoje, você abre qualquer delas, seja TikTok, seja Instagram, seja Quai, seja... Você pega aquele camarada que ganha dinheiro investindo em bolsa de valores. Pô, ele nunca vai abrir uma câmera para ele num Fusca. Num Palio, vai ser um carro importado, vai ser um apartamento dele, mesmo que seja alugado. Vai ser aquele de frente para a praia, porque ele precisa mostrar que ele sabe ganhar dinheiro conforme ele fala.
Eu fiquei enjoado de ouvir. Todos os filmes que eu conheço trabalhando na Globo, por exemplo. Aham. Que era até pouco tempo atrás, era referência. Quem trabalhou na Globo é sinistro. Aham. Sacou? Todo mundo que eu conheço trabalhando na Globo, cara. O cara tá aqui fotografando a festinha na praça, trabalhando na Globo. Mas é isso. É assim. Na verdade, esse status é dado por aquilo que você tem, né? E não por aquilo que você é. Na verdade, e aí a mídia social ela é mestre nisso, né? Não importa a questão do ser, importa a questão do ter. Se é diferente. Assim, eu acho legal quem assim cara, vamos botar um pregador desses pregadores de igreja, né? Tá numa igreja evangélica, um pregador e tudo. Se você for lá de camisetinha, arrastando um chinelo e tudo, por mais unção que você tenha, por mais bênção que você seja, por mais que a sua palavra seja uma palavra bíblica, ungida, que vidas estejam sendo salvas, não vão te olhar da mesma forma que aquele cara que está com terno, Pierre Cardin, azul petróleo, com um coletinho por dentro, na verdade, você consegue ver, na verdade, a diferença nas pregações, mais a roupagem, mais a performance, né? É que vai ditar a diferença. Qual é o teu carro? Ou então você é um bom pregador. Se você está com uma Land Rover, se você está com uma BMW, você é um excelente pastor, excelente pregador. Na verdade, assim, a mídia social faz muito isso. Nós estamos trazendo, infelizmente, isso para as religiões. E isso as religiões como um todo. Tá? Antigamente eu passava pelas ruas e eu via muita cartomante, né? Numa casinha, numa barraquinha. Você não vê mais isso hoje. Porque eles entenderam, na verdade, que hoje você precisa para jogar carta, precisa de um estúdio todo montado, com luzes vermelhas e tudo. As igrejas não são diferentes. Hoje você vai naquelas igrejinhas que, por mais pobre que seja, a gente estava comentando isso aqui da igreja do Morro do Macaco, porcelanato no chão, sabe, parede toda texturada, jogo de luzes, microfone sem fio, porque não importa mais a pregação, o que importa é o ambiente acolhedor, é tudo. E eu não estou dizendo que isso não seja importante, não. Que se for verdadeiro, ótimo. O problema é que, assim como as redes sociais, na verdade, a gente hoje tem uma maquiagem, e aí é o perigo. A maquiagem que é o perigo. É muitas vezes a questão de eu sou, mas não tenho, e aí as pessoas vão achar que não é bem por aí. É exatamente por aí que eu ia entrar com a minha pergunta. O que aconteceu nas igrejas? Eu vou citar 2 exemplos aqui para você entender e aí você desenvolve. Eu tenho um tempinho de evangelho, né? E eu vi, como eu trabalho com tecnologia, eu trabalho com audiovisual, eu vi muitas igrejas na época da pandemia, principalmente, que foi o boom as pessoas acordaram para essa ferramenta, né, que é a transmissão, toda essa coisa. Muitas igrejas falando, demonizando esse tipo de atitude, porque a pessoa vai ficar em casa e aí ela não iria para o templo, como se fosse obrigação bíblica ir para a igreja, enfim. Mas tinha essa coisa toda e essas mesmas igrejas que pregaram isso na igreja de púlpito aderiram depois, porque, enfim, iam desaparecer. Igreja hoje que não tem transmissão é praticamente, né, é desprezar. Então, como é que muda? Como é que eu sendo um pastor de uma igreja, pregando o que está na Bíblia, pregando verdade, mudo de opinião de uma hora para outra e está tudo bem e a vida que segue? Na verdade, assim, eu penso que a necessidade vai explicar isso, né? Na verdade, eu penso que hoje você realmente não consegue viver, nem na sua vida secular, você consegue mais viver sem as mídias sociais. Por incrível que pareça, André, assim, está causando uma certa preocupação. Nos Estados Unidos agora foi feito um estudo que hoje você tem pelo menos, só nos Estados Unidos, tá? 2,5 milhões de pessoas que são viciadas em internet. São viciadas em redes sociais. São viciadas em se expor. Inclusive, está começando a surgir nos Estados Unidos agora entidades, casas de recuperação de viciados em internet. Então, assim, na verdade, assim, aquilo que começou como uma coisa muito boa,
hoje está se tornando uma doença. E assim, invariavelmente, as igrejas não vão ficar livres disso. Tá? Então, assim, eu acho que o que houve na realidade foi assim, nós tivemos um boom, tá, de tecnologia, só que o controle desse boom ele foi perdido. Sim. Então hoje você tem, por exemplo, passou esses dias uma coisa muito engraçada, um assaltante estava fazendo arrastão e abriu uma live. E em tempo integral, Você viu isso? tempo real, ali pro lado da Zona Oeste, né? E em tempo real ele estava mostrando os assaltos e as pessoas interagindo com ele, achando aquilo maravilhoso. Por quê? É aquilo que eu te falei, na verdade, hoje a gente está tão dependente disso, dessas motivações, que assim fica complicado até hoje, se a gente não tiver, por exemplo, um trabalho efetivo, principalmente dentro das religiões. Eu estou falando religião como um todo, não estou falando só da igreja evangélica. Hoje a gente está muito exposto de todas as formas. Então a gente precisa, na verdade, encontrar um caminho de mediação para que isso não se perca completamente. Hoje eu vejo isso na mídia, pastoras que estão tendo as suas vidas particulares expostas de uma maneira tão degradante, tão agressiva, que eu não sei se eles conseguem suportar isso. Então a gente precisa, na verdade, tomar um cuidado que, assim, hoje a mídia social ela virou algo assim que pode se tornar uma coisa boa, como ou pode se tornar uma desgraça para a vida das pessoas. Eu tive uma aluna, e eu vou trazer dentro da escola, que ela se suicidou porque confiou no namorado uma imagem. Essa imagem espalhou na escola, uma garota de 14 anos de idade que se matou por conta de um mau uso das redes sociais. Então, na verdade, o que nós estamos discutindo aqui é boa. A tecnologia ela é boa, sempre foi. Desde o rádio, da televisão, da internet. Só que agora nós chegamos a um nível de exposição e de disputa tão grande que a gente está perdendo meio que o rumo de que isso continue sendo uma coisa boa. E aí a gente, dentro de tudo isso, começam a surgir, ou já tinha e a gente não tinha visto, as patotinhas, os clãs, os grupos que acreditam em água, o outro acredita em terra, o outro acredita... E há também, dentro disso, acaba que acontecem brigas também. Qual a sua visão sobre isso? É a parte pior, né? Na verdade, nos últimos anos, a gente viu até dissolução de famílias. Eu vou te dar um exemplo mais concreto para você até desenvolver a partir disso. Eu sou evangélico, gosto de cantor evangélico, gosto de música, você sabe disso. E a gente sabe que tem uns cantores que estão mais na mídia e tal. E o que eu vou falar aqui é sabido de todo mundo, não é nenhum segredo. Teve um cantor que se manifestou que ia votar num candidato. E o cantor que estava em todas as igrejas, sendo contratado o tempo todo. A partir desse dia, ele não foi mais chamado para igreja nenhuma. Ele foi, de fato, cancelado de tocar nas igrejas, de se apresentar nas igrejas, porque votou num candidato específico. É isso. Só deixando isso como exemplo para você e deixo você com essa batata quente aí. Não, na verdade, isso existe mesmo. E é aquilo que eu te falei, o apaixonado, ele não quer discutir para trocar ideias. Ele quer vencer a discussão. E aí, no vencer a discussão, ele passa por cima de qualquer coisa, da tolerância, ele passa por cima do amor, ele passa por cima de qualquer coisa. Na verdade, agora, a gente, voltando um pouquinho da questão das religiões, né? A gente tem, quem quiser entrar na internet, é só ir lá buscar, que tem um bafafá, por assim dizer, né? Uma discussão muito grande sobre um líder espírita muito conhecido. E as suas opiniões a respeito disso ou daquilo. Na verdade, assim, não é que eu concorde com o que ele está falando, não, tá? Mas essa discussão parte de princípios. O princípio espírita fala uma coisa e ele está falando outra. Okay. Nós, evangélicos, também deveríamos estar passando pela mesma coisa, ou estar percebendo a mesma coisa. É porque, na verdade, nós agora, com a questão das redes sociais, se criou uma necessidade.
E qual é a necessidade? É vencer os haters. Que eles vão sempre surgir. Só que muitas vezes esses haters têm razão. Eu preciso olhar para esse hater, o que ele falou, isso é uma verdade? Tá acontecendo comigo? É para mim isso? Então eu preciso mudar. Porque as pessoas agora estão num pensamento de que não importa o que os outros digam. E eu agora estou virando para a igreja evangélica, né? Agora é minha praia. Eu, como evangélico, estou dizendo isso, né? Jesus, uma certa vez, chegou para os discípulos e falou assim: o que andam dizendo a meu respeito? Jesus não era hipócrita. Ele, na verdade, estava preocupado com o que as pessoas estavam dizendo sobre ele. E os discípulos vão dizer assim: não, ó, uns estão dizendo que você é Elias, outros estão dizendo que você é um profeta, outros estão dizendo que você é um enganador, outros estão dizendo... Disseram um monte de coisa. E Jesus, mais preocupado, ele pergunta: agora eu vou para o meu meio, né? Eu vou para as pessoas que estão à minha volta, eu vou para aqueles que estão mais próximos de mim. E vós? Quem dizer que eu sou? Que dizeis que eu sou? Ou quem sou? Existia uma preocupação de Jesus em saber o que estava sendo dito a respeito dele. Tá? As mídias sociais, na verdade, agora, ela vai ao contrário disso. Ao contrário do... Quando eu falei do princípio espírita, e por isso está sendo rebatido, porque as palavras desse líder vai de encontro a esses princípios, nós também, enquanto mídia social, enquanto crente, deveríamos estar preocupados com os princípios. Visto que nós somos aquele que mais propagamos os princípios. Não, eu morro pelos meus princípios, eu morro por esses princípios. Mas, na verdade, quando isso é de lá para cá, os princípios não precisam ser analisados. Então, o princípio de tolerância, né? Uma certa vez, eu me lembro, e isso é para crente, né? Assim, eu peço perdão, você não estou sendo aqui proselitista de forma alguma, mas é que nós, evangélicos, nós tomamos a Bíblia como uma bússola, como um norte a ser seguido. E eu gosto de falar da Bíblia porque a Bíblia ela é tanto para crente quanto para não crente. Quando a Bíblia ela é tomada como um manual, ela é para todos. Porque, na verdade, a Bíblia ela trata de coisas muito interessantes. Se você, por exemplo, estiver com problema de investimento financeiro, né? Você corre ali para as mídias sociais, você vai encontrar vários deles, de professores que ensinam como investir, que você vai escolher um daquele, vai seguir o caminho, pode se dar bem, pode não se dar bem. Agora, quando você segue para a Bíblia, não. Sempre que você segue, ela tem razão. O resultado é positivo. O resultado é positivo. Então eu preciso estar preocupado com aquilo que as pessoas pensam de mim. E aí as minhas redes sociais, elas precisam estar dentro de princípios que eu digo viver. Agora, se estiver fora... eu preciso entender aquela crítica como algo bom para mim. Sim. Poxa, eu não sou santo. Sim. Eu não sou certo o tempo todo. Então eu preciso praticar a tolerância aí. Mesmo que seja uma crítica. E pegar aquela crítica ali e ver se tem razão ou não de ser. Sim. Se não tiver razão de ser, eu vou continuar tolerando, vou continuar amando, vou continuar devotando o amor que Jesus sempre falou: amai o teu próximo como a ti mesmo. Então, os princípios eles não podem se duelar dentro de mim. Sim. Que é o que está acontecendo hoje, principalmente nas redes sociais. Alguém falou alguma coisa que eu não aceito e eu não pratico. Aliás, eu tiro da minha presença um princípio que eu gostaria que, se fosse com a outra pessoa, uma coisa muito legal assim. Quando é um filho, não é pirraça. Mas o do outro é. Mas do outro, com certeza. Tá dando para entender? Mídia social é a mesma coisa, claro. A gente precisa entender isso. Né? É como se fosse o meu filho e alguém falasse alguma coisa, eu vou ficar bravo, vou falar, eu vou sempre olhar, não, é o filho do outro, então eu preciso ter a mesma tolerância que eu tenho com meu filho. Então eu vou pegar aquele camarada, por exemplo, esse pastor que disse essas palavras, questão de racismo, do hino, do racismo, eu não sei se é esse mesmo que você está falando. Não, é porque teve agora um bafafá na igreja, porque um pastor disse sobre um hino da harpa cristã e ele falou que esse hino é racista, numa visão
social nos dias de hoje, né? Sim, entendi. E aí deu uma briga, aí começou, o que começou a acontecer? Eu fico muito triste de dizer isso, mas é uma realidade, né? Eles começaram a vasculhar as redes sociais do determinado pastor, ver tudo que estava de errado E começaram e a expor o isso cara. para poder fazer o... Você deu uma palavra agora aqui, o cancelamento dele. daquilo que estava sendo dito. Então, assim, na verdade a gente está vivendo hoje uma situação muito complicada por conta de uma tecnologia que poderia ser uma bênção para a igreja, uma bênção para os espíritos, uma bênção para os budistas, uma bênção para todas as ordens possíveis. Que de fato, na verdade, já sempre foi assim, né, dentro da igreja, pelo menos na minha vivência dentro da igreja. Você é cancelado mesmo dentro da igreja. E pronto, se você não está seguindo o quadrado particular, porque aí já sai do evangelho e entra na doutrina particular X. A doutrina particular X é São assim. dogmas, né? É colocado por ele, se você não segue aquilo ali, você de fato é cancelado mesmo. Uhum. E ponto final, enfim. Eu já vi cenas de pessoas entrar sem saber, entrando pela primeira vez na igreja de calça comprida, uma mulher, por exemplo, entrando pela primeira vez numa igreja sendo colocada para fora. Na verdade, ela nem sabia. Então, essas discussões são legais, André. Por quê? Porque, na verdade, isso demonstra que nós não estamos preparados para conversões. Sim. Por exemplo, se você tem um problema de uma mulher que entra com uma calça comprida dentro... Imagina se for um homossexual, imagina se for um travesti. Então, na verdade, a gente precisa começar a aprender questões de tolerância que está faltando muito. E isso também lá na rede social. Isso. Eu tenho que aprender a lidar com isso. Eu fui dar aula num lugar, não vou falar o nome do local, mas fui dar aula num lugar que o projeto era voltado para excluídos. Preto, gays, lésbicas, as vagas primeiras as minorias, né? E dou aula do meu jeito. Eu viro uma criança, sento no chão, abraço todo mundo, brinco com todo mundo. E aquela coisa foi ficando muito legal, a aula muito sadia, até que eu soltei que era evangélico. Quando eu soltei que era evangélico, no meio daquela roda, que tava todo mundo me abraçando, gostando de mim pra caramba, deram 10 passos pra trás. Imagino. E começaram a apontar o dedo pra mim e falar. Gente, quem tá aqui é a mesma pessoa. O que eu tô aplicando aqui é o que eu aprendi na Bíblia, tá? O que eu tô aplicando aqui é amar vocês. Uhum. Porque eu nunca toquei em assunto relacionado à prática, saca? Mas aconteceu isso. Mas depois, a gente tem que, como professor, a gente tem que reverter a situação, né? Depois a gente vai entender o porquê. Sei lá, eu devia ter uns 18 alunos. Mais de 10 eram evangélicos e foram colocados para fora da igreja. Então, o ódio deles, a raiva deles projetada em mim, não foi causado por mim. Foi causada nos dogmas da igreja. Outro perigo das mídias sociais, das redes sociais, é que, na verdade, assim, hoje a gente está vendo discussões de toda a ordem, André. Eu fico, assim, às vezes até muito preocupado, porque o apaixonado, né? Vamos voltar à questão do apaixonado, que ele quer vencer uma discussão. Aí, agora está uma discussão da questão do dízimo, por exemplo. Não deve dar o dízimo porque é da lei. Não, tem que dar o dízimo porque... são discussões que, assim, acabam mais mostrando uma discórdia do que uma união. Então, quando você... Paulo, eu acho que ele era um cara que ele viveu muito além do seu tempo. Ele dizia assim, olha, não entre nessas discussões que não trazem nenhum conteúdo efetivo, sabe? Porque é consciência de cada um. Chegaram correndo para Paulo e disseram assim, tem uns caras ali pregando em teu nome, não tem problema. Se é por dissensão, não tem problema, se é por ganância, deixa os caras pregarem, deixa os caras... Então, hoje a gente... O problema da mídia social hoje é que virou um ringue. Então, uma coisa que seria uma maravilha, que a tecnologia é uma maravilha, a tecnologia é uma bênção, se tornou, na verdade, uma maldição, se tornou uma briga, se tornou um ringue, se tornou um octógono, se tornou tantas outras coisas que quando as pessoas que estão de fora começam a ver aquele ringue ali, começam a
credibilizar não o André, não o Alexandre, não, mas a igreja. A instituição como um todo. Como essa discussão desse líder espírita agora. O pessoal estava até colocando embaixo, ele não representa os espíritas. Como não? Ele sempre representou os espíritas. É que agora ele está falando umas coisas que tá fora, é uma curva fora, é uma linha fora da curva. E nós estamos entrando, enquanto evangélicos, na mesma disputa, assim. E o que causa o problema dos cancelamentos é justamente essa disputa. Assim, Jesus nunca cancelou ninguém, nem Judas foi cancelado por Jesus. Pois é. Quando Judas chega para trair Jesus diz para ele assim: amigo, eu tenho duas percepções disso. E aí os evangélicos podem efetivamente escolher o seu lado. Ou Jesus era hipócrita. Cuidado que pode te cancelar. Hein? Não, sem dúvida. Eu corro também esse risco. Mas aí eu deixo para eles mesmo. Eu não estou fazendo afirmações. A afirmação que eu faço: Jesus chamou Judas de amigo. Não só isso. Amigo, a que vens? Jesus não era hipócrita. Ou era? Porque para chamar Judas de amigo, mesmo sabendo que eu trairia, eu não penso em Jesus um hipócrita, né? Jesus estava com todo o coração dizendo para ele: eu sou teu amigo, eu sei o que tu vai fazer. Já tinha dito isso antes na ceia. Eu sei o que tu vai fazer, eu sei o que você veio fazer, mas eu quero te chamar de amigo, eu quero te dar a oportunidade de dizer para você que eu não tenho nada contra você. Hoje a gente não vê mais isso. Hoje, por exemplo, se você vai para a bancada evangélica, nos congressos, nas alerges da vida, é um brigando contra o outro brigando contra um, e a gente está usando as redes sociais para potencializar essas discussões. Então a gente hoje tem um limiar, né? É uma bênção. As redes sociais são uma bênção? Sem dúvida. As redes sociais vieram para facilitar a nossa vida? Sem dúvida. As redes sociais veio para que eu pudesse efetivamente reconhecer o erro dos outros e não cometer o mesmo erro? Porque tá assim, um fulano errou, pô, eu vou ter que cometer um erro maior. Então ele errou ali, teve 2.000 curtidas do erro dele. Ou então, se teve curtida, eu agora vou ter que fazer alguma coisa pior para ganhar 3.000 curtidas, 4.000 curtidas, porque eu acho que isso é que tá sendo o principal objetivo hoje das mídias sociais. É o que está gerando engajamento, né? Exatamente. É o que mantém esses jornais de notícias de desgraça, né? Que mantém eles no ar, é exatamente isso. Exatamente. A gente parece que tem uma tendência a gostar desse tipo de coisa. Estranho demais. Né? Mataram não sei quanto, a gente gosta de ver isso. Fulano salvou. Salvou. Exatamente. Eu ouvi até uma moça tava indo se suicidar, o rapaz conseguiu convencer ele e tudo, aí alguém escreveu embaixo: deixa ela morrer, ela quer morrer, deixa eu morrer. Poxa, você atrapalhou. Então é mais ou menos isso. Hoje a gente está vivendo, a rede social está vivendo hoje assim um mal muito grande, está vivendo um mal muito grande, porque justamente a gente não está conseguindo. Engraçado, eu vou falar uma coisa aqui agora que talvez você também perceba. Desde de 85, mais especificamente a partir da década de 90, a gente começa a ter classificação etária para determinadas coisas. Então, até hoje, quando você vê um programa livre, programa para maiores de 14 anos e tudo, isso é lei. Está na lei e precisa efetivamente ser respeitado. Mas isso não existe para a mídia social. De fato. Não, eles não conseguiram ter esse controle. O controle da verdade nas mídias sociais, por exemplo, ela está perdida, seja pro que for. E aí, trazendo esse pensamento, complementando, a gente tá com uma geração que está fortemente, como você colocou, dependente das mídias sociais, onde ele pode ler algo que não tem verdade alguma e entender como verdade. Como verdade. Não, eu tenho vários alunos que eles trazem umas demandas que eu fico pensando assim,
Pô, essa demanda não é de pobre. Essa demanda não é de trabalhador. Essa demanda não é de pessoas da classe mais popular. Essa demanda é de outras cabeças, são de outras cabeças, são de outros pensantes, que não efetivamente é a realidade daquele aluno. E isso preocupa muito, porque, na verdade, agora as ostentações, então, seja de qualquer ordem, eu fico olhando, eu falo pra Emília, eu brinco com a Emília assim, pô, ainda bem que eu tenho um monte de camisa de marca. Marca de ketchup, marca de maionese. Porque hoje você, assim, eu me sinto às vezes até mal de subir num púlpito para pregar, com a minha camisa de sempre, o meu paletó de sempre, o meu sapato de sempre, porque... Eu vou te perguntar, mas não sei se você vai saber responder. Como historiador, não sei. Quando é que isso surgiu? Quando é que surgiu essa necessidade da melhor roupa? Meu Deus, isso é uma polêmica. Cara, eu vou criar uma polêmica aqui. Cria aí, é bom que você pode fazer pergunta, deixar pergunta Depois pode no deixar chat a aí, pergunta. que ele com certeza vai responder. Como é que isso apareceu? Isso apareceu pós Segunda Guerra Mundial. Agora? É bem recente. É bem recente. E eu vou te explicar por que isso acontece. Ou por que aconteceu. Deixa eu te fazer logo uma dissociação, então. Então não tem nada a ver com as estolas sacerdotais, por exemplo. Isso, Não. nada Lá, na verdade, era usada uma roupa diferenciada só para poder fazer a diferenciação da pessoa mesmo. Hoje, não. Assim, não tinha uma separação da pessoa que usava uma estola sacerdotal, por exemplo, para um indivíduo ruim e assim para um indivíduo comum, e como essas pessoas eram abençoadas por Deus, porque Deus se manifestava tanto para um quanto para outro. Tá dando para entender esse ponto? Sim, claro. Vamos falar do tabernáculo? Quando Deus descia sobre o tabernáculo, tanto o sacerdote como o do povo comum conseguia ser abençoado. Okay. Aliás, todas as bênçãos de Deus, se a gente poder parar para pensar, eram sempre do profeta e muitas vezes também sacerdote para o povo. Nunca ao contrário. Porque quem trazia a palavra de Deus para o povo era o sacerdote. E não tinha nenhum... Era um canal. Ele não tinha nenhuma benesse quanto a isso. É só para a gente poder entender isso. Isso depois, claro, vai se tornar um símbolo de poder. E aí é um momento em que já não existe mais juízes, de que os sacerdotes já não estão... É uma outra história. Mas voltamos aqui pro nosso cotidiano, né? Pro nosso presente. Isso começa efetivamente, André, quando eu associo o capitalismo à bênção de Deus. Eu já entendi. Você pode desenvolver, mas eu já entendi. Porque quando eu faço essa mistura, que o capitalismo, como acumulação de capital mesmo, como riqueza através da exploração, como eu não quero entrar muito nisso, que é para não parecer assim que eu estou criticando, que eu estou não. Mas o capitalismo, na verdade, quanto bênção de Deus, vai trazer distorções que deixa os cabelos de Jesus em pé. Essa é a grande verdade. Porque eu só sou abençoado se eu tenho riquezas. Então, nesse momento dessa associação, começa esse problema na igreja. E isso é complicado demais. Você tá muito calado. Eu botei o microfone aí pra você falar alguma coisa, perguntar. Não, uma pergunta mais fugindo um pouquinho do que tu falou aí. Sobre os jovens de hoje em dia. Vocês dois são educadores, têm mais convívio. A gente gasta em média de 3 a 4 horas, o brasileiro, né? Nas mídias sociais, no celular. Eu sempre estou questionando nas minhas redes sociais, sempre pergunto, quantos livros você já leu? Estamos em janeiro, quantos livros você já leu? Já chegamos no meio do ano, quantos livros vocês já leram? O feedback que eu tenho é tipo, caraca, esse ano eu não li nenhum livro, li um livro só. A gente está criando uma geração muito fraca, que nossa cultura hoje de leitura é pouca, ainda mais dos jovens. E hoje, com esse tempo extenso na internet, nas mídias sociais, nossa geração futura vai ser muito fraca?
Fraca. Eu posso complementar? Aham. Que eu vou trazer um outro ponto. Esse questionamento foi feito a um professor, um filósofo bem famoso, que é o Cortella, Mário Sérgio Cortella. Aham. E a resposta dele foi que nunca se leu tanto como se lê hoje, por conta das mídias sociais. Eu acho que o ponto eu vou deixar o professor aqui tomar a frente, não é a quantidade de letras que você coloca no cérebro, o que está juntando ali. Quais são as frases que você está lendo, qual é o conteúdo que você está trazendo para dentro. É o quê? Né? Isso, Não é a quantidade, é a qualidade, né? É isso que eu quero deixar para ti. Não, na verdade, assim, você não está criando uma juventude fraca, não. Muito pelo contrário. Elas estão cada vez mais empoderadas de poder. Empoderadas. Mas empoderadas de quê? E aí a gente precisa entender, na verdade, e aí eu gostaria que todo o pessoal que estiver assistindo entenda isso. A comunicação e aí as redes sociais, a internet, tudo é um objeto de poder. É um objeto de manipulação. E aí, enquanto isso e aí eu preciso ter cuidado quanto aos pais, eu falo aos pais, somente os jovens, mais jovens, né? 10, 11, 12 anos. Qual é o poder que está manipulando seu filho? Qual é o poder que está manipulando a sua vida? E aí eu preciso entender isso. Porque se você não tem consciência nenhuma de quem você é, qualquer um pode te manipular. Então, assim, na verdade... Eu costumo dizer que eu não sou educador. As pessoas colocam essa pecha e assim, eu me sinto muito incomodado quando eu sou chamado de educador, porque, na verdade, eu sou uma engrenagem desse processo de educação. Aliás, eu sou uma peça da engrenagem. Não é você sozinho. Não é eu sozinho. E aí, quando você coloca uma pecha no professor... de educador, na verdade, é como se você tivesse na responsabilidade do pai, da mãe, da família, tirando da avó, e colocando tudo para cima de você. Colocando para cima da escola como um todo. Então a escola, na verdade, ela não é efetivamente uma base educacional para a educação do cotidiano, para considerações que precisam ser feitas a partir de casa. Sim. Quem sou eu? Essa é a primeira pergunta que todo jovem deveria saber responder. Sabe? Uma coisa muito legal que eu faço com os jovens, uma anamnese no começo do ano, e eu peço uma redação. E o título da redação geralmente invariavelmente, quem sou eu? E eu fico pensando assim, na dificuldade que eles têm de dizer quem eles são. Eles divagam, eles dizem tantas outras coisas, eles misturam sentimentos e nunca conseguem dizer efetivamente quem são. A que classe pertence, onde mora, se é legal. Eles não falam sobre a sua vida, eles abstraem isso. É como se eles estivessem vivendo efetivamente uma mídia social. Ali na mídia social eu sou isso aqui no mundo virtual. Então eu vejo nas minhas redações que eu vou corrigir uma virtualização da vida. Caramba, gente. E isso é muito preocupante, porque na verdade quando você está... no mundo virtual, você pode ser quem você quiser. Não efetivamente que você seja. Porque quando você cai numa realidade, a realidade é dura. Muitas vezes. Pois é. A realidade A minha maior preocupação eu tenho essa percepção também, e a minha maior preocupação na escola e isso não está sendo só nas pessoas, não. Nas instituições também. Quem eu sou enquanto instituição? E aí por isso que eu preciso entender, assim, a quem eu estou seguindo? O que eu estou seguindo? São as minhas próprias convicções? Ou eu tenho um plano? Ou eu tenho... Quando Moisés foi construir o tabernáculo, Deus fala para ele assim, não te esqueças de seguir detalhadamente aquilo que te foi mostrado no monte. Então o modelo do monte do tabernáculo era aquilo que deveria ser feito lá embaixo. Existia um princípio, existia uma ordem. Hoje, as mídias sociais mostram pessoas que deveriam ter um princípio, mas virtualmente, por viver numa vida virtual, elas fogem desse princípio e se acham certas. Então eu acho que é mais ou menos isso aí. Eu acho que nós estamos perdendo efetivamente o rumo.
Pior do que se achar certo é trazer um monte de gente junto. Exato. Eu que preciso mais entender dói. aquilo que a gente estava conversando. Hoje, se um membro discorda do pastor, dificilmente ele vai para outra igreja. Aliás, ele vai para outra igreja, mas ele vai abrir outra igreja com os pensamentos dele, com as virtudes dele, com os segmentos que ele acha que está certo. Não vejo isso aqui como certo. Como a questão do dízimo, quando a gente está falando aqui. Ó, não, dízimo não é certo, eu vou para a igreja que não tem dízimo. Não, dízimo é certo. Não, vou abrir uma igreja que não tem dízimo. E aí começa todo essa coxa de retalhos, que na verdade deveria ser um Agregadora. sentido só. A gente vê uma bagunça, vê uma... Então, assim, eu tô pensando hoje numa juventude que ela está completamente no limbo, se eu posso dizer assim. Ela nem tá no céu, nem tá no inferno. Porque é como se fosse assim... Na verdade, isso é um problema que a gente mesmo vive. A gente sempre quer voltar a um passado idílico. O que é um passado idílico? Palavra nova. Tô aprendendo hoje. Um passado idílico. Aprenda aí, por favor. E se eu tiver errado, pode colocar aí também nos comentários. Um passado idílico é um passado que você nunca viveu, mas que você tem saudade. Você quer sempre retornar àquele momento de felicidade que, na verdade, você nunca teve, mas por fazer parte de um virtual da tua memória, um desejo da tua pessoa, ele se torna um alvo. Eu vou te dar um exemplo bem claro disso. Eu cresci vendo as propagandas da Família Perfeita. Eu cresci vendo o comercial Doriana, sabe? E eu queria viver aquilo. Eu fiz de tudo para viver isso. Não consegui até hoje, acredita? Mas sempre sente saudade daquilo. Exato. Sempre tem um objetivo. Não tive isso. De voltar aquilo que não eu vi viu. aquilo, e eu queria ter a mesa, eu queria acordar cedo com o sol na cara, exatamente como a propaganda mostrava. E rir na mesa, como se estivesse tudo bem. Águas coloridas. Eu não posso ver uma mesa colorida que eu fico desejando. Sou desse jeito. Uma mesa com frutas, com suco de... Suco que eu não gosto, né? Não gosto de quase nada. Mas tiver um suco de laranja, suco de maracujá, suco de manga, bem colorido. E na verdade, assim, se você pegar que essas novelas passaram na década de 80 e 90, era isso. Exato. E você pega 90% da população vivia sem poder tomar café. E isso cria um passado idílico. Exatamente. Então a gente cresce com essa visão de passado que nós nunca tivemos. Tive uma terapia agora aqui, viu? Rolou aqui uma... Não, mas isso é Rolou muito uma cura legal. aqui, Isso é muito aprendizado. legal porque acontece no nosso dia a dia. A pessoa que é muito obesa, ela entra pra academia, ela faz bariátrica, ela faz abdominoplastia, ela faz um monte de coisa e ela vai pras redes sociais. Como se nada disso tivesse nunca acontecido. A obesidade, as cirurgias. Ela está vivendo aquele momento, ela está voltando a um passado que nunca teve, mas que sempre teve na cabeça dela. Entendi. Esteve na cabeça dela. Entendi. É muito engraçado, eu pego muitos alunos lá na escola, que eu dou aula no SEJA, né, que é de jovens e adultos. E eu estava até conversando com um aluno e ele é cozinheiro, terminou o ensino médio e passou para Estácio, para direito. Porque ele sempre quis ser advogado, desde a infância. E aí eu falei assim, mas quando o senhor percebeu que o senhor poderia ser um advogado? Agora que eu terminei o ensino médio, eu percebi. Não, eu estou dizendo quando o senhor percebeu que queria ser um advogado lá na sua infância. Não, é que eu sempre via nas novelas, na televisão, os advogados eram bem-sucedidos. Então, isso nasce a partir de uma não realidade minha, ou do meu pai, ou da minha mãe, ou do meu vizinho, não. Mas de algo fictício, algo que é muito engraçado pensar nisso. A gente sempre quer alguma coisa que a gente nunca experimentou.
Essa é uma coisa legal. Tem a ver com aquela coisa do a grama do vizinho é mais verde, e aí você passa a desejar? Tem a ver isso? Não. Isso é para quando você tem a mesma coisa, né? Mas eu tô dizendo assim, quando você nunca pensou em alguma coisa e a coisa que te vem como pensamento de querer é do outro, não é seu. O teu querer, ele não passa de uma realidade sua. O teu querer é construído em cima da realidade de outro. Que não seja seu pai, que não seja sua mãe, que não esteja no seu convívio familiar. Entendi. Porque é engraçado, né? É família perfeita, a família Doriana, né? Você já teve? Eu nunca conheci alguém que teve. Quando a gente fica velho, a gente percebe. Então, mas eu sempre quis. Sempre quis. Então, a rede social é uma coisa que, assim... Pô, eu conheço uma menina que ela posta um monte de vídeo, cara. É muito legal, muito engraçado, mas ela tem 2 curtidas. Tem vídeo dela que tem 0 comentário. E ela continua, porque ela acha aquilo muito legal e tal, e tal. E assim, ela sempre fala das vontades dela, do passado e tudo, mas nunca na pessoa dela. Isso cria, na verdade, e aí é que eu digo, esse passado idílico vai criar nos jovens, nas crianças, no futuro, numa vida adulta, um problema muito grave. Porque o caminho que ele trilhou, que ele perseguiu, não é um caminho possível. Sim. Entendi. Imagina a frustração disso. Entendi. Imagina o cara que, assim, não tem uma boa dicção, quer ser pregador. Não, é sério, isso é muito sério. Porque em algum momento você pode até subir no púlpito. Em algum momento você pode até pregar. Em algum momento você pode até usar de palavras que você nem conhecia. Mas a tua experiência para os outros não vai ser boa. A não ser que você não tenha percepção de realidade. Vejo muito isso. Pô, você tá vendo a igreja fria, a igreja sem nenhuma expressão, a igreja não tá entendendo nada que está sendo falado, mas o pregador tá lá gritando lá em cima como se ele estivesse fazendo uma boa coisa. Ou então não, então você tem uma eloquência muito boa, você tem uma dicção muito boa, mas tudo que você fala é antibíblico. E aí eu preciso entender que público que vai ser atingido. Né? Então a gente precisa, na verdade, assim... E aí uma crítica às redes sociais é sair da irrealidade, sair da ilusão. Sair... O meu pastor sempre diz que ilusão é doença. Desilusão é cura. E nós... Gosto muito desse homem. Nós, na verdade, assim, na maioria das vezes, em se falando de redes sociais, a gente vive uma grande ilusão de aceitação. Sim. Quantas pessoas não estão nas redes sociais porque não têm aceitação fora das redes sociais? As pessoas não conseguem conversar com ela. Mas quando entra na rede social, ela encontra pessoas que acabam pensando ou não da mesma maneira que ela, ou que estão ali só para zombar dela, dando força, como quem diz, dá a corda para ele poder se enrolar. A igreja precisa acordar quanto a isso, quanto às redes sociais. Sim. Os membros precisam estar antenados, na verdade, com as diretrizes das suas igrejas, com os dogmas das suas igrejas, com o objetivo da sua igreja, porque ele pode estar vivendo, na verdade, uma ilusão que está colocando ele totalmente fora daquilo que ele pensa. Aí ele começa a ser cancelado. Sim. Porque como ele está fora daquilo que a igreja pensa, ele começa a ser cancelado. Então, voltar à realidade. Eu acho que se há uma palavra que eu posso dizer quanto à questão das redes sociais, você pode postar o que você quiser, querido. Eu não estou criticando, nem estou fazendo crítica, né? A você que está me ouvindo. Você pode postar o que você quiser. Mas quais são os princípios? Qual é a realidade disso tudo? O que isso pode efetivamente me trazer como benefício ou malefício? As redes sociais, ela precisa hoje dessa balança, um fiel da balança. Eu não sei como virar, mas precisa de um fiel da balança, sim. Eu acho que eu sou aquele, acho que deve ter uma parcela aí, não sei qual tamanho, que faço por fazer.
Eu sei que eu não tenho alcance, enfim, não tenho... Não, ao contrário, André, eu acho que assim, eu acho que você se engana. Porque, na verdade, se eu tenho um alcance de qualidade, meu trabalho tá pronto. Mas é isso que eu penso, isso que eu ia É igual aquele exatamente camarada colocar. que prega. Outro dia eu fui numa igreja e eu conheço pastor. E sabe aquele pastor eloquente que prega muito bem, pastor bíblico, bênção? E eu estava sentado, eu, minha esposa, minha filha, e a impressão que eu tinha é que ele estava completamente perdido no que estava falando. Falei, meu Deus, não é possível. Eu não estou entendendo nada do que está sendo dito. Mas quando ele fez o apelo, 4 almas se converteram. Caramba. A minha percepção, e eu acho que a maioria da igreja, porque ninguém estava dando glória a Deus, era que ele estava meio perdido. Mas o alcance dele foi com qualidade. Porque atingiu o objetivo. Então eu acho que aqui esse podcast... O nome do podcast é André Alves Convida. Convida. Tem um objetivo. Tem um alcance de qualidade, né? É realmente, assim... Tem pessoas que... André, por mais que você faça alguma coisa, André, há pessoas que, assim, nunca vão merecer aquilo que você fez. Já teve essa percepção? Que, assim, então eu paro de fazer? Não, continuo fazendo. Mas não valeu a pena fazer aquilo. Para aquela pessoa específica, sabe? Sim. Porque tem pessoas que não... É igual mídia social. Quando você se expõe na mídia social, se prepare. Porque os haters, eu gosto dessa palavra, porque o hater é um cara que ele assim, ele é do bem ou do mal. Eu costumo assim, sempre pegar os haters como um cara do bem. O hater ele é um cara que ele não tá nem aí se você vai gostar ou não. Sabe, igual a mamãe, botou aquela roupa horrorosa em você. Tá lindo, meu filho, tá... Você nasceu com cara de joelho. Eu me lembro da Vitória, quando a Vitória nasceu, e a Emília falava: nossa, mas ela é tão bonita, né? Não. Vai apanhar hoje quando chegar em casa. É como toda criança. Carinha de joelho, não sei se é bonito, se é feio. Só quando crescer mais um pouco que a gente vai ver. Forma, porque vai dando forma. Vai dando forma. Mas não é linda, não. Não é linda, não. Então, assim, é mais ou menos isso. E é legal pensar no hater como um cara assim, pô, esse cara pode estar me mostrando alguma coisa legal. Uhum. Né? Será que não é verdade que a música era racista? Alvo mais que a neve? Por quê? Tudo que é preto é ruim? Pois é. Tá, e quando o povo olhava lá pro monte onde estava Moisés, o que eles viam? O que eles viam? Uma nuvem densa, negra, raios e trovões para todo lado. Imagina o barulho que eles escutavam lá embaixo. Imagina a visão de uma nuvem negra. Uma vez eu fui numa igreja e o rapaz falou assim: eu tô vendo, irmã, eu tô tendo uma revelação contigo. Estou vendo uma nuvem negra sobre a tua cabeça. E a irmã começou a chorar. Tá amarrado, tá... Gente, mas era isso que o povo via quando Moisés subiu o monte. E era ruim o que estava lá? Esse link do preto ser negativo já não é de hoje, né? Não, exato. Foi feito um estudo nos Estados Unidos e botaram... Eu tô falando demais já, né? Não, fica à vontade. Tá. Você tá aqui pra isso. Foi feita uma coisa muito legal, assim, que pegaram os alunos de ensino fundamental 1, crianças com 5, 6 anos, 7 anos, e mostraram uma boneca branca e depois mostravam uma boneca negra. E aí perguntava, se você vendo essa bonequinha branca, o que te vem à cabeça? E aí eles falavam, uma princesa, sempre falava alguma coisa boa. E quando mostrava a mesma boneca, só que de cor negra, vinha... E mostraram essa boneca para uma menina de cor. E aí perguntaram para ela, e essa boneca negra aqui, o que você vê? Ela é do mal. Uau. Aí mostraram a branca, não, essa é do bem. Sendo que ela era negra. É porque, na verdade, existe um estereótipo de que tudo que é negro é ruim. E se sim? E se alvo mais que a neve? Não é algo que para dizer assim, pô, vamos embranquecer essa gente aqui.
Eu não preciso também pensar, André, eu preciso me lembrar disso, tá? Eu preciso me lembrar disso. Eu tô falando agora historicamente. Então, se você que está em casa não se sinta constrangido nem criticado, eu tô falando de história. Por volta da década de 50, começa a chegar aqui no Brasil. Vamos botar isso um pouquinho antes. A partir de 1889, com a abolição da escravatura, cria-se um problema. Porque, na verdade, o negro ele era muito bom trabalhador enquanto não se pagava nada. Mas depois que tem que pagar, o negro já não vai prestar mais. E aí o que começa a acontecer? Começam a vir para cá. Tenho que lembrar que até 1889 nós temos uma sociedade em que a religião é católica. Sim. Isso desde 1500 até 1889. A partir de 1889, com a decretação da libertação dos escravos e a obrigatoriedade de se pagar pelo trabalho, começa a chegar até nós os europeus. E os europeus ingleses, quando vêm para cá, tanto os ingleses quanto uma parte do leste europeu, eles já estão assim muito adiantados com a questão do evangelho. Tá? Eu preciso entender que a reforma protestante ela acontece na Europa e vai se espalhar por toda o leste europeu, principalmente através de Calvino, Zwingli e por aí. Então, quando esses imigrantes começam a chegar no Brasil, eles começam a trazer para o Brasil a pregação do evangelho. Tá? Então, a gente tem, efetivamente, uma pregação de um evangelho branco. Ponto. Tá? Eu só quero que você me entenda, você que está me assistindo. Historicamente, esse é o relato. A partir da década de 50, começam a chegar aqui no Brasil missionários da onde? Estados Unidos, Canadá, leste europeu. Europa e leste europeu. Qual é a cor desses caras? São brancos. Qual é a vestimenta desses caras? Vestimento de branco. Não é à toa que se pegar... Não vou muito longe, não. Década de 70, 80, 90, era muito comum você ir para a igreja como? Terno e gravata. E terno e gravata ele vem da onde? A maior Bíblia possível. E vem da onde o terno e gravata? É brasileiro? É carioca? É tropical? Não, ele vem da Europa. Inclusive, muitos deles usavam até aquele coletezinho por dentro, sim, porque lá na Europa faz muito frio. O chapéu, na verdade, não era uma indumentária de acessório. Era uma indumentária prática. Sim. Por causa da neve, ficava na aba do chapéu, não congelava o teu rosto. Então era algo que era, sobretudo, vi várias vezes irmãos num frio aqui de 13 graus, que nem é considerado frio, botar sobretudo, chapéu, cachecol. Da onde vem? Da Europa, predominantemente branco. Então, na verdade, assim, eu preciso entender que existe sim um racismo estrutural, isso desde os primórdios da pregação do evangelho. Irmãos, pelo amor de Deus, eu não estou aqui criando polêmica nenhuma, eu não quero ser cancelado, não estou a favor de ninguém, mas se você olhar os grandes homens pregadores hoje do evangelho que estão na mídia, olha a cor deles. Então eu preciso entender, na verdade, que assim, a pregação era uma pregação de brancos. A pregação era uma pregação higienista, aonde tudo que é preto é ruim e tudo que é branco é bom. Você não vê lá a Bíblia. É engraçado que eles falam das roupas brancas de Jesus. Manchadas de sangue, mas brancas. Mas pouco se fala que quando João vê Jesus, qual era a cor? Já viu lá no Apocalipse? Cor de âmbar.
Você que está em casa, por favor, se você quiser ver uma cor de âmbar, procure lá para ver que se é branco. Pausa agora o vídeo, dá um Google e volta para continuar. Exato, vai lá procurar. Eu preciso saber que, na verdade, esses homens que viram Jesus, viram ele não branquinho, como as roupas eram. O cabelo era, mas o seu corpo tinha cor. E aí eu preciso entender, mas o senhor tá pegando muito pesado, tá falando, já vai eu ser cancelado por alguns, mas não é. A gente precisa, na verdade, a mídia social é um meio claro de você perceber isso. Sim. A gente vê assim, grandes personagens que têm milhões de seguidores, na maioria das vezes é branco. Mas eu conheço a fulana. Mas vai ver o que ela fez. Ela alisou o cabelo, ela afinou o nariz, ela diminuiu os lábios. Ela se tornou embranquecida. Porque senão não teria aqueles fãs todos. Se você vê alguns artistas que são negros e olhar para o passado deles, antes da fama, dificilmente teriam fama se continuasse com aquela mesma formação, né? Com aquela mesma estrutura negroide, como dizem por aí. Você né? acha que hoje ainda é assim? Ainda é assim, com certeza. Com certeza. Hoje a gente vive uma sociedade em que os negros são ainda muito, muito, muito excluídos. Existe sim um racismo estrutural. Para se ter uma ideia, vou falar novamente. Aonde estão os negros na igreja? É só procurar. Estão na portaria, estão nas limpezas, estão... sempre os bastidores. Sim. Poucas são as igrejas que você tem um protagonismo efetivo negro. Né? Aí o cara que está lá na igreja, que é pastor, que é negro, de uma igreja grande, ele vai dizer assim, olha eu aqui. É claro. Assim como foi com Pelé. Eu sempre preciso pensar a onda da sociedade para mostrar, não, olha, eu não sou racista, eu tenho até o meu amigo aqui que é negro, como se isso fosse dizer alguma coisa. Então eu preciso, na verdade, assim, olhar as mídias sociais de uma maneira mais tolerante, de uma maneira mais amorosa. Mídia social é uma bênção, mas eu preciso efetivamente, enquanto na mídia social, ser crente. Enquanto na mídia social, ser espírita. Enquanto na mídia social, ser um bandista. Enquanto na mídia social, eu não posso fugir dos meus princípios religiosos e pessoais. Sim. Se eu faço caridade, eu estou falando do espírita, isso tem que ser em todos os sentidos da minha vida. Não pode ser só no momento que eu entrego uma cesta básica. Né? Então a gente precisa... A igreja é a mesma coisa. Se eu tenho que amar o próximo, isso tem que ser em todos os momentos da minha vida. Inclusive nas redes sociais. Quando eu mando recadinho lá pro irmão que eu estou meio desafeto com ele. Quando o outro irmão deu um tiro no outro dentro da igreja por causa de discordância política. Porque um falou mal do candidato A, que na verdade era o candidato B, que gostava do candidato B, que aí uma briga, o outro puxou o revólver, deu um tiro, e a pregação continuou na boa, assim como nada tivesse acontecido, e saiu em todos os jornais. Então a gente precisa ter princípios. Eu acho que mídia social hoje é princípio. Princípio espiritual, religioso, e princípio pessoal. Eu não posso querer para o outro aquilo que eu não quero para mim. Eu falo com meus alunos assim, nós somos tão ruins, tão ruins, tão ruins, tão ruins. Eles ficam assim, eu não sou ruim, professor. Não nós somos. Porque a gente, eu falo para os meus alunos assim, a gente está sempre procurando a culpa do outro. Enquanto o evangelho vai dizer assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu tenho que ser juiz de mim mesmo, né? E por que eu digo isso? Porque você vai no presídio, e eu já visitei alguns presídios, tem dois indivíduos que foram presos juntos, eram amigos. Indivíduo A e indivíduo B. Estão presos no mesmo presídio. Lá fora estão as famílias na fila. E se você entrevistar a família do indivíduo A, de quem foi a culpa? Do indivíduo B. Do indivíduo B. Batata. Então, se você vai lá na família do indivíduo B e pergunta para eles de quem foi a culpa dos dois estarem presos, do indivíduo A. Porque, na verdade, existe sempre essa questão de querer tirar a responsabilidade daquilo que você gosta ou daquilo que você concorda. E sempre jogar para o outro que você não concorda. Então, isso gera, na verdade, uma crise existencial em qualquer pessoa. Que ela vai ver um mundo que não é real.
vai vivendo uma coisa que não é real. Enquanto eu não me observo, examine-se pois a si mesmo, quer dizer isso. Quais são os meus princípios que estão sendo violados? Tá, mas meus princípios não têm importância nenhuma desde o momento que eu estou diante de uma defesa de fé. E eu não estou dizendo defesa para você advogar de ninguém, não, tá? Defesa de fé é defesa dos teus princípios. E se isso for ligado à fé, os meus princípios não são meus. E sim daquilo que eu professo enquanto fé, enquanto religião. Né? Okay, então, se vai contra isso, eu preciso realmente pegar o hater lá e falar assim, pô, você tem razão. Tá bem por aí. Tá escrito isso aí? Então é por aí mesmo. Dar o braço a torcer, André, é muito difícil. Concordar com alguém que está criticando é muito difícil. É verdade. Entender a crítica como algo benéfico, muitas vezes, é muito difícil. Eu tenho um problema, eu falo muito alto. E a maior reclamação dos pais dos meus alunos é que eu falo muito alto. Aliás, é que eu grito. E eu não grito. Eu tenho uma caixa de ressonância muito forte. Como eu queria essa caixa de ressonância. Então, eu falo isso para elas, que alguns professores falam assim, poxa, queria ter uma voz dessa. Para uns é virtude, para outros é uma coisa ruim. Eles não têm noção. Então, na verdade, assim, eu preciso, mas eu procuro baixar a voz, para quando são os pequenininhos, sexto ano, baixar a voz para que eles não se assustem. Tudo. Eu aceito essa crítica como algo bom, eu preciso temperar, né? E hoje as mídias sociais tá como, se você fala mal de alguém ou fala mal, se você critica alguém por alguma coisa, mesmo que você esteja razão, você já é cancelado. Vai embora, você nem não presta falar mal, pra isso né? aqui. Uma crítica. É uma crítica. Porque muitas vezes não existe negócio de crítica construtiva. Eu discordo, existe sim. Existem críticas que você pode pegar pra você e dizer assim, pô, não, eu preciso... Jesus criticou Judas. Só que Judas não aceitou, não. Pô, não, negativo. Isso não é pra mim, não. Vou nem me preocupar com isso. Jesus criticou Pedro. E Pedro, em determinado momento, ele falou assim, caramba, ele já tinha dito isso. Então eu preciso realmente me converter. Preciso realmente fazer uma coisa diferente. Preciso realmente fazer... Jesus falou assim, olha, a partir de hoje você não será mais pescador de peixe. Será pescador de homens. O que Pedro faz a partir do momento que Jesus morre e ele volta? Vai pescar. Só que quando ele vê Jesus, o que ele faz? Opa, deixa eu me lançar aqui ao mar, para que ele não me veja, vou tentar me esconder aqui. A gente precisa, na verdade, entender que mídia social hoje é um mundo sem lei, em termos. Tudo que você coloca, você pode responder legalmente, ponto. O que eu estou dizendo no mundo sem lei é que qualquer um pode criticar. Qualquer um pode falar mal de você. Qualquer um pode falar mal da tua religião. Né? Pedro vai dizer assim, olha, estejam preparados para responder com temperança, com calma, com tranquilidade, com mansidão, a razão da sua fé. Pô, fala mal de alguma coisa do crente. Eu venho com 7 pedras na mão. Tem um pastor desse televisivo poderoso aí que, enquanto lá nos Estados Unidos está havendo um avivamento, pessoas estão há 3 dias, 4 dias, 5 dias louvando ininterruptamente. Aí você abre a página do pastor, o pastor está esbravejando. Só faltou xingar. Então a gente precisa, na verdade, assim, a mídia social é uma benção. A mídia social é uma benção, mas se usada de maneira adequada. E isso em todos os sentidos. Para o seu filho, por exemplo, pode te ajudar a educar seu filho ou pode deseducar ele de maneira, né, completa e irreparável. A gente vive uma realidade também, principalmente a gente, né, que tem menor poder aquisitivo, onde não se tem mais uma família onde, sei lá, tem a mãe ali cuidando do filho, ou o pai ali cuidando do filho, enquanto o outro está indo trabalhar. Tá todo mundo trabalhando o tempo todo, fora ou dentro de casa trabalhando o tempo todo, e acaba o recurso de um tablet, de um celular, acaba sendo a terceira pessoa da família. Sim, com certeza. Melhor, a quarta pessoa da família cuidando dessa criança. Com certeza. Né? E desde pequenininho, cada vez mais novos. Eu outro dia estava no shopping, tinha um carrinho de bebê. E fechado, mas eu vi uma luz, era um bebê de meses, e o tablet preso em cima daquela capota, ligado. Passando coisinhas ali. Então é cada vez mais cedo. Né? Bom, a gente sabe que, só para a gente já fechar e encerrar,
A TV aberta já não é mais tão interessante assim, Sim, nós não. temos YouTube, mídias sociais, etc. Como é que você, como historiador, como é que você enxerga isso? Como é que você enxerga a projeção disso? Onde você acha que isso vai parar? Né? A gente viu o rádio, né, combatendo a televisão, na verdade se complementaram. A gente viu... Indo mais para trás, a gente viu a pintura brigando com o fotógrafo, porque aquilo não era arte, mas a fotografia ficou aí, a pintura continuou. Entrou o rádio, e aí o rádio meio que brigou com a TV, porque atuar não tinha que aparecer, apareceu, o rádio continuou, a TV continuou, e aí veio o cinema falado, que brigou com o cinema mudo também em determinado período, porque o ator tinha que ser era bonito, de repente o cara começa a falar, o cara não tinha uma voz tão bonita assim, e aí começa, ou seja, essa coisa vem crescendo, e hoje a gente está num momento muito louco no meu modo de ver, porque tem um monte de coisas surgindo ao mesmo tempo, onde até o olhar humano, que naturalmente é horizontal, ficou vertical por causa do celular. Né? Papai do Céu fez a gente com o olho de um lado e do outro pra gente ter visão panorâmica. Né? Trazendo aqui um pouquinho pro lado espiritual, né? Quem tá em cima é ele, que baixa o... Sacou? Nosso olhar não é, nosso olhar é assim, natural, né? Nosso olhar é natural. E hoje a gente tá com o celular em pé aí, já tem grandes produções sendo feitas. Tem muito dinheiro sendo investido nisso. Onde é que você, para terminar mesmo agora de ver, deixar você ir embora, para onde é que você deslumbra? Onde é que você acha que isso vai parar, se é que vai? Eu tô vislumbrando uma coisa muito ruim. Que é aquilo que eu falei do passado idílico. É a possibilidade, através da realidade virtual, de você ter aquilo que, apesar de não ser real, vai trazer conforto pro teu coração. E aí isso é ruim, porque... Eu queria um cientista aqui para perguntar como é que isso funciona no cérebro, cara. Falar Exato. como é que essa dopamina vai pro cérebro? Já estão começando a fica? estudar sobre isso. Porque, na verdade, é assim, até os trabalhos agora, muitos trabalhos estão sendo feitos remotamente. Você não precisa mais estar ali. Imagine que você chega no... André, chega em casa, acende a luz. Faz café. Tem um filmezinho que eu vou deixar. A família mais pobre, tem que ir lá ligar o interruptor. Que absurdo! Você vai lá ligar o interruptor. Olha o quanto essa família que não tem acesso a essa tecnologia vai se sentir cada vez mais frustrada, mais triste, mais melancólica, mas tudo de ruim. E eu fico pensando que isso não é uma projeção muito boa a ser feita. A menos que, e eu quero deixar isso um desafio aí para os próximos debates, eu comece a entender que felicidade está diretamente ligado à justiça social. Opa. Fica isso para a próxima aí. Fica aí para você. E comentem aí, façam perguntas. Quem sabe a gente volta aqui para respondê-las. Um abraço a todos. Bom, eu não... Caramba, que riqueza. Parar na tua frente é aula, é certo isso. Eu quero agradecer a você que ficou com a gente até esse momento. Enfim, façam suas perguntas, curtem se quiser curtir, compartilhem se faz sentido para você. Se o que foi dito aqui hoje faz sentido de fato para a tua vida, deve fazer para mais pessoas. Então compartilha se você desejar e continue com a gente. Muito obrigado, Eu que agradeço. Alexandre, professor Alexandre dos Reis. Até o próximo vídeo. Muito obrigado ao nosso convidado especial que não apareceu, mas que hoje fez toda a diferença aqui na técnica. Vanilson Santana, né? Batera de primeira. É mesmo, é? Que bom saber. Batera, professor de bateria também. Violão e outras coisas. Legal. Grande abraço, até o próximo vídeo. Legal. Vem cá, e aqueles fonezinhos que tu não precisa estar com esse troço aqui? Tem? Sim, essa não poderia... Então, poderia ser um ponto.